today? Ready to go? E aí, gente, como é que vocês estão hoje? Preparados para mais uma videoaula? Bom, na outra videoaula eu pedi que vocês fizessem as páginas 105 e 106 da apostila. E hoje eu vou corrigir junto com vocês porque elas permitem que a gente revise um pouco do Simple Past. Tá? E isso é um ponto gramatical importante, não só para esse ano, não só para a próxima avaliação de vocês, mas que vocês consigam desenvolver outros pontos gramaticais a partir dele, tá? Vamos para número 1? Todo mundo comigo lá na página 106 para a gente corrigir. Aqui no meu visor aparece 107, mas o livro digital acontece isso, ele sempre vem aqui escrito uma página a mais, mas a página de vocês da apostila é 106. Vamos lá, number 1. Aqui está pedindo para completar com o vocabulário, né? Eu acho legal a gente revisar também essa parte de vocabulário. Eu fiz o gabarito aqui e vou completar junto com vocês, tá? Can we go? Let's go. A play is the stage representation of an action story. A play includes the following elements. Aqui vocês vão completar com play. A play. Play é um verbo, que é jogar, brincar. Só que ele também pode ser um substantivo. Quando ele começa com A, esse A é um. A play, uma peça, virou um substantivo. Play, em forma de substantivo, significa peça. Então, quer dizer que uma peça é a representação no stage, né, no palco, de uma ação, uma história. E ela tem vários elementos. Vamos ver comigo? The action of the story is broken into major parts, called acts. And the acts are further broken down into scenes. Significa o quê? Que a ação da história ela é dividida nos atos, que a gente chama de acts em inglês. E os acts eles são formados por scenes, por cenas. Ok? Vocês vão receber isso, fiquem tranquilos. The group of actors who have roles in a play are known as the cast. O grupo de atores que tem um papel, né, na peça é conhecido como elenco. A gente chama de cast. Está escrito aqui para vocês. Stage directions são as direções do palco, né? Are written in parentheses. São escritas em parênteses. They usually appear italicized. Italicized é em itálico no texto. They can direct lighting, scenery change, as well as tell actors certain things they should do during the play. Então, essas direções de palco, elas podem ser sobre a luz, o tipo de cena, ou dizer o que os atores têm que fazer em cada cena, tá? The majority of the text of a play is dialogue. Uma peça, normalmente, ela é formada muito por diálogo. The character names listed first. The name is usually written in boldface. Or set apart from the rest of the text by identifying the lines that follow it. Isso quer dizer o quê? Que a maior parte da peça é um diálogo. E o nome do character é o personagem. Os nomes dos personagens, eles vêm em negrito, que é boldface, tá? Para identificar cada fala. Por último, the lines. Lines são as falas, tá? The lines the character says immediately follow his or her name, they usually written in regular type. E as falas de cada um são seguidas pelo nome de cada um, tá? Normalmente com a letra comum. É interessante a gente revisar essa questão de teatro, de formação do teatro, de elementos teatrais, porque isso tem a ver também com o vocabulário de vocês. Muito importante. Qualquer dúvida, gente, quero lembrar que tem plantão de dúvidas, então vocês podem anotar e tirar comigo. Aqui, o exercício propõe que você responda essas perguntas, tá? How many acts are there in the play Jason and the Golden Fleece? How many actors are in the cast? Write an example of stage directions, tá? Eu não pedi para que vocês lessem o texto, né? O texto da unidade, o texto que fica anteriormente. Vou voltar aqui para vocês verem junto comigo.
Que texto? Vocês sabem aquele textão que vem na unidade? Então, esse texto é uma peça. Se vocês quiserem, vocês podem ler esse texto e responder essas perguntas aqui, mas não é obrigatório. Vocês podem pegar em casa uma outra peça que vocês gostem de ler, pode ser até em português, e aí vocês vão responder essas perguntas aqui em português mesmo. Qualquer dúvida é só tirar comigo. Isso aqui é uma questão mais de curiosidade, né? E eu queria que vocês trabalhassem com uma peça que vocês gostassem ou que vocês já tivessem ouvido falar. Se vocês não conhecem, pode voltar um pouquinho o livro, ler o texto que tem e responder. Tá? Acts, vocês já sabem o que são atos. Actors são os atores no elenco. Stage direction são direções de palco. Vocês já viram o que é. Então, vocês podem responder tranquilamente. Ok? Vamos para a página 107? Na página 107, na verdade, a página 107 ela é um desafio, né? De você reconhecer os verbos que estão no tempo verbal errado, né, no tempo verbal inadequado para a frase e corrigir, colocar aqui a forma correta desses verbos. Eu vou lendo com vocês cada uma das frases e a gente vai checando, tá? É importante porque esse exercício, ele trabalha essa questão do uso do presente e do passado, e eu posso revisar com vocês. This throne is rightfully mine. I order you to leave at once. Esse trono é realmente meu, né? Por direito meu. Eu ordenei que você saísse de uma vez só, tá? Se aqui tá no passado, o mais correto é que toda a oração, né, todas as orações, todas as duas frases estejam no passado. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei que o is no gabarito vai virar o was no passado. O passado do verbo to be, que é is, vira o was. Não sei se vocês se lembram, mas é bom manter em mente, tá? Então, ficaria: This throne was rightfully mine. I ordered to leave at once. Só escrever aqui. Letter B. You can have my kingdom and I'll take his. Aqui, o que está errado? O had fica have no presente. Significa o quê? Que you can have my kingdom, I'll take his. Significa que você pode ter meu reino, eu pegarei o dele. Aqui o sentido está no presente, então não faz sentido colocar o had, a forma passada do have. Letter C. Welcome, young man. My name was Phineus. O was vai virar is, tá? Porque quando você fala assim, bem-vindo, jovenzinho, meu nome era Phineus, estranho, né? Então, was, que está no passado, vai virar presente, is. Letter D. The rocks smashes any ship that tries to pass through. Aqui, a gente colocou os dois verbos no passado. Smashes é regular, fica smashed, terminando com ed. Tries também é regular, fica tried, terminando com ed, porque faz mais sentido, tá? Fica assim: The rocks smashed any ship that tried to pass through. Significa que as rochas, né, as pedras, elas esmagaram qualquer navio que tentou passar. Faz mais sentido colocar essa oração, essas orações no passado, essa frase no passado. Letter E. I'll show you the place where you were staying while you were in the place. Aqui eu tenho um sentido mais presente e futuro. O will a gente usa para fazer o futuro. Então, eu te mostrarei o lugar que you are, que você fica enquanto você está no palácio. Então, esse were aqui não faz sentido, que você ficou, que você ficava. Eu te mostrarei o lugar que você fica enquanto você está no palácio. Então, were, que é o passado do verbo to be, vai para are, tá? Vai para o presente. Aqui, deixa eu tirar isso aqui, gente. Aqui fica, letter F. Took this magic cream. I'll act as, oh gosh. Took this magic cream. I'll act as shield against fire. Significa o quê? Pegue esse creme mágico. Eu agirei como escudo against fire, né? Contra o fogo. Mas pegue aqui tem que ficar no presente, tem que ficar na base, aliás, desculpa. Não é took, took é o passado. Então, pegarei esse creme mágico, como é que é isso?
Então, o took, ele vira take e fica, pega esse creme mágico. I will it will act, isso agirá como escudo contra o fogo, tá? Então, é take, é tipo uma ordem. Pega esse creme mágico, não took, não pegou, tá? Moving on. An hour ago, your uncles asked me to betray you. Uma hora atrás, o seu tio asks me pede para te trair ou me pediu. Então, o asks está no presente vira asked, regular no passado, terminando com ed. Então, o to que estava no passado ficou na forma base, take, para fazer o imperativo na frase anterior. O asks que está no presente, me pediu, me pede, né? Não faz sentido naquela frase. Então fica me pediu. Então, an hour ago, your uncle me pediu. Ask me to betray you. Me pediu para te trair. Letter 8. Did your powers help Jason to bring the fleece back? Aqui é muito interessante. Did é um auxiliar de pergunta no passado. A gente usa o did para perguntar. Então, se eu já tenho passado no did, eu não preciso estar com o verbo principal no passado. O verbo fica na sua base. Did your powers help Jason to bring the fleece back? Então, olha só. Helped fica help, tá? Não precisa estar no passado, porque o passado já está no did. Letter I. Let a bird went before you try to pass between rocks. Então, se você deixa um pássaro ir, não foi. Você não deixa um pássaro foi. Então, o went, que está no passado, né, um passado irregular, volta para a base. Fica go. Went é o passado de ir, de go. Então, deixa um pássaro ir antes que você tente passar entre as rochas. E, por último, as people hear about his quest, many young men join him. Então, ó, aqui o que está errado? Join, no passado, fica na volta para a base. Join. Por quê? Olha como é que faz o melhor sentido. Faz sentido, de fato, quando eu digo. Como ao passo que as pessoas escutam sobre a dúvida, sobre a busca dele, né? Muitos homens, many young men, join him, se juntam a ele, não se juntaram a ele. Porque aqui, tô no presente, ao passo que várias pessoas escutam sobre a busca. Muitos jovens se juntam a ele. O verbo não pode estar no passado para fazer sentido. Então, o joined fica join. Ok? Clear? É legal que a gente faça essa revisão junto, que faça essa correção junto, para a gente realmente fechar a ideia e o uso do passado, tá? Um exemplo, aqui eu tenho had, que é o passado regular do have, né? Então, I had a quest. Eu tive uma busca no passado. Na afirmativa. Negativa, como é que eu faço com o passado? Eu uso didn't. I didn't have a quest. Eu não tive uma busca. Mas aqui o passado já está no didn't. Então, have volta para sua base. Tá? Eu só uso a forma do passado na afirmativa. E aqui eu tenho um passado irregular, né? E aí a interrogativa. A interrogativa começa com did. Did I or did you have a quest? Você teve uma busca? Estou usando did, então o have volta para sua base, tá? Yes, I did. No, I didn't. Você teve uma busca? Did you have a quest? Yes, I did. Sim, eu tive. No, I didn't. Senão, eu não tive. Agora, a maior parte dos verbos usam o didn't e o did para fazer o passado, exceto o verbo to be. O verbo to be no passado, o verbo to be é o verbo ser ou estar, não é isso? Quando eu falo I am at home, eu estou em casa. Né? Se eu quiser dizer que eu estava em casa, I was at home. Então, eu tenho o verbo to be no presente, que é o verbo ser ou estar, e o verbo to be no passado, na afirmativa, e na negativa e na interrogativa. Como eu já mostrei para vocês ao longo dessas videoaulas, se eu não me engano, a videoaula do começo do mês revisou essa questão do passado com vocês, e eu também trabalhei o passado em sala com vocês.
O verbo to be é um verbo totalmente irregular e na afirmativa, tanto na afirmativa quanto na negativa ou na interrogativa, ele não precisa de auxiliar. Então, I was at home, past, affirmative, afirmativa. I wasn't at home, eu não estava em casa, na negativa. Olha, a gente não usou did. Was, ele ganhou not e ficou wasn't. E na interrogativa eu inverto a ordem. Was I at home? Eu inverto a ordem e faço a interrogativa do verbo to be. Vamos ver com outro sujeito, por exemplo, o verbo to be no passado tem duas formas dependendo do sujeito. Isso tá na videoaula do começo do mês, é só procurar, dar uma olhada de novo e também você pode conversar comigo no plantão de dúvidas sobre isso. Tá? Eu vou pontuar, se vocês quiserem eu mostro de novo todo o esquema do verbo to be no passado, se for necessário. Mas eu quero que vocês tenham segurança para usar o passado de verbos regulares e irregulares e do verbo to be também. Então, um outro sujeito. You were nice. Você era legal. Negativa. You weren't nice. Interrogativa, eu inverto a ordem. Were you nice? Você era legal? Então aqui eu tenho todas as três formas sem auxiliar did. Afirmativa, negativa e interrogativa. Ok? Essa folhinha vai para vocês, tá? Eu vou colocar um esqueminha aqui de verbo to be de novo. Só o verbo to be no passado para a gente lembrar. Lembrando que no passado do verbo to be a gente tem duas formas, dependendo do sujeito. O was e o were somente. Só tem essas duas formas. Aí fica I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Tá? São essas três formas, eu vou colocar o esqueminha aqui para vocês, tá? E a gente faz a negativa e a interrogativa através do acréscimo do not ou da inversão da ordem. Não precisa do did. Ok, guys? Clear? É muito importante que esteja claro todo o processo de formação do passado em inglês. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Bom, adorei corrigir com vocês, pontuar, revisar o passado com vocês. A nossa próxima videoaula vai ser sobre uma revisão de vocabulário, para a gente se preparar para avaliação juntos. Ok? Have a nice week. Bye!